Mas ajude sempre, não tema, jamais desespere. Aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Então, meus irmãos, graças a Deus, né? Vamos aqui, neste momento, já o nosso ambiente tão preparado, com a equipe aqui presente, nos dando todo o suporte, todos os recursos que chegam do alto. E somos nós, servidores, somente atendendo a esse apelo tão importante para nós, que é o estudo da doutrina espírita, nos envolvendo nesses momentos, nessas vibrações de paz, envolvendo aqueles que aqui não puderam chegar, mas estão a caminho, aqueles que não poderão estar, mas estão em pensamento, que essas vibrações cheguem, que os recursos nos favoreçam através desse estudo que será dado na noite de hoje pelo nosso querido irmão João, que atendeu o nosso convite, que ele seja sempre aqui, esteja conosco. E esta noite estaremos aí estudando um tema tão importante, que é um tema atual, do qual agora estamos passando, e que possamos refletir e até despertar mesmo desses recursos que nos chegam, que é as nossas mudanças, o nosso aperfeiçoamento, é a nossa escala mesmo, né, de aprendizado, e que nos faz sempre avançar a evolução nos convidando para que possamos ir adiante. Agradecemos, Pai, por todo esse momento, Jesus, nosso Mestre, toda a equipe presente que nos envolva-nos a todos, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos, neste momento, dar como iniciado a nossa estudo da noite de hoje, com as graças de Deus. Graças a Deus. Então, nosso irmão, com a palavra, tá? Nosso horário é até 8h20, né? Mas sabemos aí que a gente tem tanta vontade de estarmos aí nos comunicando. Você pode passar um pouquinho mais, tá? Fique à vontade. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, irmã. Obrigado a todos. Denir, que me fez o convite. Agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso realmente Deus e Pai, que criou tudo e todos, agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, guia e modelo da humanidade, aos bons espíritos que estão aí nos circundando, nossos guias, protetores, e todos esses espíritos que cuidam da Casa Maria de Magdala, e a todos vocês, né? Passar um pouquinho de tempo é covardia com vocês. Não vou fazer isso, não. Não se faz essas coisas com os amigos. Primeiro, gostaram do fundo da minha tela aqui? Eu achei no Zoom tem esse fundo aí, pelo menos no meu. Ali a transfiguração. Transfiguração, Jesus, Elias e Moisés, olha só. Comunicação na internet, quer dizer, naquela época era um outro tipo de rede. Hoje a gente tem internet. Mas eu gosto muito da passagem que Paulo de Tarso, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, primeiro versículo, ele diz: e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, do lado do embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E quando nós percebemos que Paulo de Tarso falava
a respeito dessa nuvem de testemunhos, que é exatamente a espiritualidade, e a gente pensa hoje, né, na questão da internet, os desafios dos espíritas na internet, mas não só dos espíritos, né, de todos os seres humanos, e aí a gente tem que abranger encarnados e desencarnados. Nós formamos sempre uma rede, e essa rede ela pode ser ou física ou pode ser uma rede espiritual. No caso, Paulo de Tarso falava de uma rede espiritual. A gente tem que sempre lembrar que net é rede, e internet é uma rede que conecta para fora, e intranet é a rede que conecta para dentro, uma rede conectada para dentro. Então, internet para fora é essa rede. Nós temos aí meios de comunicação absolutamente fantásticos. E eu me lembro de uma vez assistindo lá antes era o ZERJ, não era CERJ, assistindo a um seminário com Clóvis Nunes de transcomunicação instrumental, chamada TCI. E ele lembrou de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 934 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é a respeito de a morte, como que é uma provação, é uma expiação, enfim, alguma coisa nesse sentido, Kardec perguntando. Não é um sofrimento para os espíritos, para os encarnados perderem seus entes queridos e tal? E a resposta, ele dá, olha, a morte atinge tanto o rico quanto o pobre, quanto todos de forma igual, mas tendes a mediunidade para poder-vos comunicar com eles nas formas mediúnicas existentes àquela época. E aí tem um negrito que é muito interessante, que é enquanto não aparecerem meios mais diretos de comunicação. E aí nós começamos a perceber, né, pelo curso que nos foi dado, que é a transcomunicação instrumental, mostraram vários exemplos, os espíritos se comunicando através de telefones, através de câmeras de vídeo, através de gravadores, fita cassete, etc., na época, através de computadores, muito interessante. Ele mostrou várias comunicações e a gente fica até espantado, né? Apesar de espíritas, mas a gente também fica espantado com... Chegou meu amigo lá de São Paulo, Edmilson Barbosa. Seja bem-vindo, Edmilson. Obrigado. E a gente percebeu ali que ele estava falando de uma rede que realmente conecta os dois lados desse mundo, que é o mundo material e também o mundo espiritual. São dois lados do mesmo mundo, que é o universo. E muitas vezes a gente fala, né, o mundo espiritual, o mundo material, né? Mas a gente pode pensar em um mundo único que é o universo, não o planeta Terra, mas o universo como um todo. E aí nós temos, hoje, essa rede de comunicações que ficou muito mais exacerbada com a pandemia, porque nós tivemos que nos reinventar e aí descobrir meios de comunicação. O Zoom, que era desconhecido, hoje muita gente conhece, aliás, muita gente mesmo. Aí vieram Teams e outros meios de comunicação, né? Reuniões que as pessoas que vão, né? As empresas vão criando e adaptando, etc. e tal. Até o WhatsApp ficou com outro formato, enfim. E aí nós temos hoje o desafio de nos conectar, mesmo estando distantes, né? A Vânia falou que está em São Cristóvão, o Edmilson está lá, está em Peró, Edmilson, está no interior de São Paulo, eu estou aqui na Vila da Penha, pode ter gente do Japão, de Portugal, da Alemanha, enfim, de qualquer parte do planeta. E o planeta ele ficou pequeno, com tanta forma de comunicação. Agora, todas essas ferramentas requerem também muita responsabilidade, porque falava eu sábado numa reunião que existe uma passagem
de Erasto, lá no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, item 230, onde Erasto diz que é melhor rejeitarmos 10 verdades a assumirmos ou aceitarmos uma só mentira. E a net como um todo, a internet como um todo, as redes sociais, etc. e tal, nós vemos uma avalanche de mentiras que toda hora são desmentidas, né? E, infelizmente, tem gente que alimenta isso. Eu e minha esposa, nós fazemos uma academia, não vou citar o nome, é óbvio, e nós ficamos, logo no início da pandemia, nós deixamos de ir, né? Tudo fechou, e aí nós ficamos sabendo, através de uma matéria, se não me engano, do Fantástico, que o dono dessa rede de academias ele sustentava uma fábrica de como é que é? Notícias falsas, chamadas fake news. E aí nós imediatamente tentamos entrar em contato e para cancelar, porque nós temos responsabilidade em tudo o que fazemos, o que pensamos e o que falamos. Não adianta a gente falar, não, tudo bem, é problema dele que ele faz isso, mas eu vou continuar indo para a academia. Aí o que eu faço? Eu pago a academia, esse dinheiro vai para o bolso dessa pessoa, essa pessoa vai alimentar uma rede de informações falsas. No final, eu estou colaborando para que essas informações falsas sejam disseminadas. E acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo muitas mentiras que assustam muita gente, muitas mentiras que aumentam ainda mais os ódios, digamos assim, das pessoas na polarização de um lado e do outro, que é incrível como a gente parece que está torcendo por um time de futebol, e aí o meu time eu tenho que defender, mesmo que ele vá mal, que ele não faça a coisa certa, e aí eu tenho que defender com unhas e dentes, e esse meu time está sempre certo, eu não posso jamais imaginar que o meu time vai estar errado, e a gente acaba defendendo como se fosse realmente futebol ou qualquer outra coisa aí. Agora está na voga esse negócio do BBB aí, que eu passo longe, graças a Deus, não me deixei contaminar, mas muita gente gosta e, enfim, e a gente fica vendo que isso também é uma forma de disseminar coisas que não são exatamente coisas boas. E eu lembrei também que nós temos aí as 3 peneiras. 3 peneiras. Quando chegar alguma informação para mim, eu tenho que aplicar as 3 peneiras. Quais são as 3? A maioria de vocês conhece, é claro, mas vamos lá. Essa informação que chegou para mim é verdade? Eu tenho absoluta certeza que é verdade aquilo que chegou para mim? Sim, eu tenho absoluta certeza. Vamos para a segunda peneira. É útil? Aí eu penso, não, é útil. Realmente é útil. Pode ajudar alguém de alguma forma, enfim. Tá bom, é verdade, eu tenho certeza absoluta que é verdade, que é útil. Agora, é bom, ou seja, faz bem, eu posso chegar à conclusão que não faz bem. É verdade, é útil, mas não faz bem. Então, eu não vou passar adiante essa informação. Mas as pessoas hoje pegam as informações e nem cogitam. Antes mesmo dessa onda toda que nós temos aí dessas notícias falsas, lá atrás, chegava de vez em quando, não com essa quantidade exacerbada que temos hoje em dia, mas chegava de vez em quando aqueles pedidos de ajuda. Ajudem, aí vem a foto de uma pessoa, uma criança normalmente, com muitas dificuldades, com o corpo deformado, etc. e tal, ajudem e tal, não sei o quê. Cada vez que você compartilhar, o Google vai dar tantos centavos para cada compartilhamento, enfim. Aí o que eu fazia? Eu pegava o telefone, tinha um telefone lá, eu ligava para aquela pessoa, e aí eu perguntava, vem cá, isso está acontecendo e tal? A grande maioria das vezes, não, isso é mentira, isso é
falso e tal. As pessoas não tinham nem o trabalho, não se davam o trabalho de verificar se aquilo realmente era verdade. E saíam disseminando. Não, eu vou fazer o bem. E aí acabavam fazendo mal, porque se é mentira, eu estou fazendo mal. Não é? Se eu não tiver o mínimo trabalho de checar se aquela informação é verídica ou não, eu estou disseminando mentira. E se eu estou disseminando mentira, é mal, é ruim. Tudo aquilo que não é para o bem é para o mal. Então, o mal é a ausência do bem, nós já sabemos. Então, se eu não estou praticando o bem, ao divulgar coisas que eu não tenho certeza se são verdadeiras ou não, eu estou divulgando mal. E o papel do espírita é um papel de muita responsabilidade, porque nós já temos um conhecimento do mundo espiritual, um conhecimento da vida espiritual, tanto o espírito encarnado quanto desencarnado, ele é uma vida única. Não nos enganemos. Tem muita gente que fala que nós temos muitas vidas. Não, hoje em dia, até o processo da regressão, né? Terapia de regressão a vivências passadas, é assim que se chama, não é mais a vidas passadas, porque nós sabemos hoje que nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, evoluímos através de inúmeras reencarnações, iniciando lá no mineral, passando para o vegetal, depois para o animal, enfim, chegando ao hominal, e nós estamos aí, segundo o livro Libertação do André Luiz, se eu não me engano, Gúbio, que nos informa que desde que nós ganhamos o livre-arbítrio, ou seja, entramos no reino nominal até os dias de hoje, é mais ou menos, se passaram mais ou menos 40 mil anos. E antes disso, lá no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz revela que ele aprendeu lá que desde que o espírito é criado até atingir o livre-arbítrio, são 1 bilhão e 500 milhões de anos. É claro que isso aí é um tempo suficiente para a gente começar a automatizar muita coisa dentro de nós. E nós hoje estamos num momento em que estamos no momento da transição planetária, né? Então, nós fomos criados simples e ignorantes, nós temos uma vida única, encarnando, desencarnando, reencarnando, agora como seres humanos, como espíritos que somos, individualizados, e estamos passando por esse processo da transformação do planeta, que não é apenas a transformação material do planeta, mas, e principalmente, é a transformação dos espíritos agregados a esse planeta, tanto encarnados quanto desencarnados. Quando nós desencarnamos, nós não vamos para lugar nenhum, vamos ficar aqui no planeta, a não ser que nós estejamos indo para um planeta inferior. Aí quer dizer que nós não alcançamos a média, né, escolar para continuarmos no planeta e que vai passar para provas para a regeneração, desculpe, sair de provas e expiações. Então vamos para o planeta que está iniciando a sua trajetória de provas e expiações. Ou nós estamos indo para um planeta mais avançado. O meu caso, eu acho que não é nenhum dos dois. Então, vou ficar por aqui, tentando trabalhar para que eu mesmo e eu ajude os meus companheiros de caminhada a realmente nós conseguirmos fazer com que essa mudança aconteça dentro de nós, para que nós sejamos merecedores de permanecer aqui no planeta, nesse planeta que será de regeneração, pelos espíritos que vão caminhando nessa moralização, e é isso que importa. Então, enquanto nós ficarmos indo a sites de fofoca, enquanto nós estivermos gastando o nosso precioso tempo em ir em sites pornográficos, por exemplo, enquanto nós estivermos gastando o nosso tempo em fofocas pela internet, nós estaremos desperdiçando oportunidades maravilhosas de aprendermos e de nos aprimorar. Nós precisamos nos aprimorar. É interessante que nesse fundo aqui, que representa a transfiguração, onde Jesus conversava com Moisés e Elias, ali estavam as 3 revelações, maiores revelações que nós temos das leis de Deus. Moisés com a primeira revelação, o próprio Jesus na segunda revelação e o Elias na terceira revelação, que
para quem não sabe, busquem no livro A Gênesis, capítulo 17, no item 37, e Kardec coloca claramente ali quem é o Elias que estava destinado a vir. Nessa transfiguração, quando Jesus desce, né, os espíritos lá, os dois desencarnados, desaparecem, e como não existia fotografia, nem pintura, nem nada disso, os discípulos devem ter perguntado a Jesus: quem eram, Senhor? E Jesus teria respondido: eram Moisés e Elias. Então, os discípulos lembraram que no Antigo Testamento estava bem claro que era necessário que Elias viesse antes do Messias, antes do Cristo aparecer na Terra. O Elias, ele deveria iniciar, né, fazer a preparação da vinda do Messias. Tinha que vir antes, como dizem as Escrituras. Está lá, vocês podem ver, no último profeta, que é Malaquias, capítulo 3, primeiro versículo, capítulo 4, versículo 5, falando exatamente da vinda de Elias antes que viesse o Espírito chamado aí como Jesus, né? Obteve esse nome de Jesus. E aí, Jesus, quando é perguntado pelos discípulos, né, não dizem os escribas que deverá vir primeiro Elias? E aí Jesus responde: Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e vós não o reconhecestes. E aí os discípulos reconheceram que lhes falara a respeito de João o Batista. Ali, Jesus estava nos falando de informações claríssimas e da verdade, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E os discípulos, então, perceberam que Jesus estava falando de duas encarnações mais do Espírito que animou o profeta Elias 900 anos antes. Então, Elias, João Batista e o próximo que viria restaurar todas as coisas, hoje nós sabemos, repetindo lá na Gênesis, capítulo 17, item 37, Kardec dizendo que o Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, viria de combinação com Elias restaurar todas as coisas. Então, o próprio Elias, reencarnado como Hippolyte Léon Denis Rivail, veio para restabelecer todas as coisas. Tudo concatenado, tudo organizado. E aí nós vamos nas redes sociais, nós vamos na internet e começamos a observar pessoas espíritas falando um monte de coisas sem a menor base doutrinária. Se utilizam muitas vezes de livros que não têm não se sustentam doutrinariamente porque estão contrários, em muitas vezes, à codificação kardeciana. E nós sempre temos que nos lembrar de um alerta que Emmanuel deu ao Chico, logo no início, quando ele começou a escrever os livros através do Chico. Ele disse: se algum dia eu disser algo contrário a Jesus e Kardec, me abandone e fique com Jesus e Kardec. Então, nós precisamos entender que esse alerta do Emmanuel era um alerta muito importante, porque nós, os seres humanos, nós abusamos do direito de contar mentiras, de falar coisas que não são verdades, para induzir as pessoas a pensarem do jeito que nós queremos que as pessoas pensem. Então, por isso que nós vamos na internet, muitas vezes, pesquisar, fazer pesquisas sérias. Eu acabei de receber, e eu fiz uma gravaçãozinha rápida antes da gente começar, de um grupo lá de Copacabana que vai falar sobre Maria de Nazaré, que queria que eu falasse sobre Maria de Nazaré. Eu fiz uma pesquisa rápida e aí abri vários sites, e vários sites com informações totalmente contrárias umas das outras. E aí a gente olha e fala assim: em quem eu vou acreditar? Até outro dia uma irmã perguntou, né? Poxa, se a Bíblia foi tão adulterada, em quem acreditar? Como saber onde está a verdade? E aí eu me lembro da parábola do joio e do trigo, quando os discípulos... Jesus contando da parábola, e aí o servidor chegou para o Senhor e falou assim: Senhor,
O joio está crescendo junto ao trigo. Quer que arranquemos o joio para não prejudicar o trigo? E o Senhor diz, não, porque se você arrancar o joio, pode ser que você arranque o trigo junto. Deixai-os crescerem juntos, para que possam, quando estiverem adultos, crescidos, já na época da colheita, poderem ser perfeitamente distinguíveis. E aí, primeiro uma noção de agricultura, né? Que a gente tem que pesquisar todas essas coisas. O joio e o trigo, quando são novinhos, são muito parecidos, mas muito parecidos. Dificilmente a gente consegue distinguir um do outro. Só quem é muito especialista no assunto para poder distinguir. Quando ele cresce, quando dá espiga, as espigas são totalmente diferentes uma da outra. Aí você consegue distinguir o joio do trigo. A mesma coisa é quando a gente vai amadurecendo e a gente lê obras, não só na internet, mas a gente lê obras físicas, né, de papel, e muitas vezes alguma coisa nos soa mal, e aí, peraí, vamos parar aqui, deixa eu consultar a base doutrinária, no caso do Espiritismo. Deixa eu consultar Kardec. Se Kardec não falar nada, vamos consultar outros autores aí consagrados, né? E aí são vários, a gente não vai ficar aqui listando, porque são inúmeros. E vamos consultar, vamos ver se eles têm e aplicar aquele princípio que Kardec aplicava quando ele distribuía as perguntas para mais de 1000 centros espalhados pelo mundo e recebia as respostas. Ele verificava se as respostas tinham identificação ou similaridade uma com a outra, ou umas com as outras, reunia aquelas que tinham similaridade, que eram muitas, e depois aplicava ali a razão, o bom senso. Né? É aquela história das 3 peneiras. É verdade? É útil? É bom? Então, ele aplicava essas condições e essas ferramentas, digamos assim, se utilizava dessas ferramentas e conseguia, então, trazer para nós o conhecimento que hoje está aí na codificação. Inicialmente, 507 perguntas na primeira edição do Livro dos Espíritos, depois foi ampliada para as 1019, como conhecemos hoje, mas todas elas tiveram exatamente esse critério. Kardec teve sempre esse critério. Então, é o que nós devemos fazer. Nós vamos atrás da informação, vamos pesquisar a informação, vamos avaliar e vamos checar, pesquisar, comparar. É o que eu sempre falo depois de um bate-papo como esse que nós estamos tendo. Eu digo assim no final, olha, não acredite em nada que eu falei. Vão lá pesquisar. E se eu falei alguma coisa que não é verdade, por favor, me digam. Que é para eu crescer também, para eu aprender. Porque muitas vezes nós repetimos coisas que aprendemos e às vezes a pessoa fala assim, porque a doutrina espírita fala isso. Aí a gente pergunta, onde está isso? Aí a pessoa, não sei, eu ouvi dizer. Infelizmente, nós temos muitos espíritas de palestra, né? Ou seja, aquele que não estuda a codificação, se bobear, não leu nem um livro da codificação, e aí vai assistir palestra, ouve o que o palestrante fala, e o palestrante, na maior das boas vontades, ele fala alguma coisa que não é exatamente de acordo com a codificação, de acordo com a doutrina espírita, e a pessoa assume aquilo como se fosse doutrina espírita e sai repetindo aquilo por aí afora. Então, outro dia eu tive uma discussão com um ateu, amigo meu, mas que ele é estudioso de religiões. Ele veio contando a história da religião, etc. e tal, falando do Santo Agostinho, e que tinha lá os seus mentores, e que Santo Agostinho se baseou em Sócrates / Platão, né? E que teria 1000 anos depois digamos, um novo Santo Agostinho, que foi Tomás de Aquino, que se baseou em Aristóteles. E aí foi isso que fez com que eles fizessem, enfim, que eles fizeram. Até que ele chegou no Espiritismo.
E aí ele falou que o espiritismo ele também é gerado a partir de uma pesquisa histórica e filosófica e que traz então essa filosofia para dentro dos livros de Kardec. E eu disse: onde você viu isso? Não, eu pesquisei isso. Mas pesquisou aonde? Não, pesquisei na internet, etc. Então, eu falei: é bom você pesquisar nas fontes fidedignas, né? Quando você fala em espiritismo, você tem que buscar as fontes espíritas realmente. E aí tem biografias maravilhosas de Francisco Thyssen, uma biografia recente do Marcel Souto-Maior, que, diga-se de passagem, lançou o livro Kardec, a biografia, no programa Caminho do Senhor. Já se vão alguns aninhos, né? E maravilhosa biografia do Marcel, que inclusive gerou o filme Kardec, a biografia, Kardec, o filme, melhor dizendo. E eu sou amigo do Wagner de Assis e falei: Wagner, não gostei do filme muito não, Wagner. Alguns momentos ali não me agradaram. Ele: não, esse é um filme e tal. Eu falei: tudo bem, vai. Não vamos perder a amizade por causa disso. Mas a gente tem fontes confiáveis. E aí, quando a gente pensa em a responsabilidade ou os desafios do espírita perante a internet, perante as redes sociais, é de exatamente ao pesquisarmos, nós realmente fazemos uma pesquisa bem ampla para termos certeza absoluta de que a fonte que nós estamos pegando é uma fonte que é, digamos, pelo menos fiel aos ensinamentos espíritas, e que não tenhamos pressa para fazer essas pesquisas. Muitas vezes a gente tem pressa para fazer essas pesquisas e aí acaba não fazendo uma pesquisa mais ampla e acaba, infelizmente, caindo nesse problema ao pesquisarmos em fontes não confiáveis. Então, é basicamente isso que nós temos como responsabilidade do espírita, de transmitir somente aquilo que é verídico, que é bom, que é útil. Porque, senão, a gente vai acabar automatizando uma coisa e essa coisa sendo automatizada no erro e não no acerto. Nós precisamos automatizar dentro de nós os acertos, as coisas boas, não os erros. E nós automatizamos em nós tudo aquilo que nós exercitamos constantemente. Se nós repetirmos, eu não lembro mais se foi Lincoln, quem foi que falou, se uma mentira for dita 1000 vezes, ela acabará se tornando verdade, porque as pessoas vão ouvir tanto aquilo ali que ela acaba acreditando naquilo que está sendo dito. Então, nós precisamos realmente treinar, mas treinar a parte boa, treinar, exercitar as coisas boas. Muitas vezes se fala no meio espírita, e eu gosto muito de falar a respeito desse assunto, que é o fundamental para nós, que é exatamente a reforma íntima. É o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando Jesus disse isso, ele estava exatamente falando da reforma íntima. E essa reforma íntima não vem sem dor, porque para nós nos reformarmos, olha o que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição. E Jesus ainda diz em outra passagem que o reino de Deus está dentro de nós, ele não está fora. Esse buscar o reino de Deus não é buscar lá em cima, como dizem, né? Não é buscar aqui nas nuvens, é dentro de cada um de nós. Buscar o reino de Deus e a sua perfeição é buscar o aperfeiçoamento do reino de Deus, ou seja, de dentro de Deus. Muito obrigado aqui, meu amigo Edmilson, me ajudando. Foi Goebbels. Está certo a pronúncia? Goebbels. É isso aí. Uma mentira dita 1000 vezes se transforma numa verdade.
É assim que a gente tem que ver. Então, quando nós exercitamos essa nossa reforma íntima, e nós identificamos, temos que identificar dentro de nós o que está certo e o que está errado. E por isso que é doloroso, como eu falei. É doloroso porque eu tenho que tocar na ferida lá. Olha, eu tenho ainda esse defeito aqui, esse erro, eu cometo esse erro muitas vezes. Eu tenho esse vício, eu tenho essa paixão. E é óbvio que a gente não está aqui dizendo que temos que nos chicotear, como infelizmente muita gente acha. Se eu tenho um defeito, se eu tenho um vício, uma paixão, eu tenho que verificar que eu tenho um monte deles. E muitas vezes eu me foco no defeito mais grave que eu tenho. E como é um defeito muito grave, muito arraigado em mim, eu raramente consigo vencer de uma forma rápida. Então, quando a gente percebe que existem outros erros, a gente até brinca, né? Pega um caderno de 1000 matérias, né? Com dezenas de páginas, ou centenas de páginas cada matéria, e vão escrever de uma letrinha bem pequenininha cada um dos erros que nós temos, né? Se precisar de mais um caderno de 1000 matérias, pode pegar mais um, não tem problema não. Vamos, brincadeirinhas à parte, né? Vamos listar ali os nossos defeitos. Eu vou me despir diante de mim mesmo. Então, eu pego lá, tirando a brincadeira, eu pego uma folha e vou listando, né? Aquilo que eu identifico em mim como erro, como defeito, como pecado, no linguajar bíblico. E aí eu vou numerar, depois que eu acabar ali, vou numerar os defeitos em termos de mais difícil. Qual é o defeito mais difícil que eu tenho? Aquele que é, sabe, que eu já tentei e não consigo me modificar. Ah, esse aqui, eu boto o número 1. Aí eu vou na ordem decrescente, ou melhor, na ordem crescente. Número 2, número 3, número 4, até o final, até o último. Vamos dizer que listamos 100. O centésimo é aquele bobinho, sabe? Que a gente nem achava que era defeito, a gente só percebeu que era defeito depois de fazer uma análise mais profunda de nós mesmos. Aí está lá o centésimo. Ah, esse é bobinho. É esse aí, é por esse aí que eu tenho que começar. Porque eu vou começar pelo mais simples, pelo mais fácil, e aí eu consigo vencer com muito mais facilidade também do que se eu começar pelo pior defeito que eu tenho. E aí, quando eu consigo vencer o mais fácil, aí eu olho assim, de repente eu consegui, além daquele mais fácil, consegui mais uns 2 ou 3 ou mais. A lista diminuiu já. E aí eu me animo e vou continuar fazendo esse trabalho para me vencer, para vencer. Aquela história que Paulo de Tarso coloca como o homem velho e o homem novo, a luta entre os dois. O homem velho é aquele homem arraigado aos defeitos, aos vícios, etc. O homem novo é aquele que já acordou, já se apercebeu que precisa dar uma mudada na sua intimidade. É a metanoia que fala lá o João Batista às margens do Rio Jordão. Metanoia em grego que quer dizer transmentalização, ou seja, mudança de concepção íntima, mudança da nossa psique, dos nossos sentimentos, mudança da nossa forma de agir. Eu preciso me modificar. Para quê? Para que eu fique cada vez melhor e mais feliz e consiga ajudar mais pessoas ao meu redor. Então, tudo isso que a gente percebe que a gente está fazendo, e muitas vezes, veja, nós não nos apercebemos, porque a coisa anda tão no automático, sabe? Esse negócio mesmo que eu citei do WhatsApp, né? Chegou uma notícia, aí eu vou ler aquela notícia, oh meu Deus, que coisa, eu tenho que alertar as pessoas, aí vai e passa para vários grupos. Só que aquilo era mentira. E a gente não se apercebeu. Porque está tão no automático da gente querer, sabe? Ainda mais quando condiz com a linha de pensamento que nós temos. Se for do outro lado, se for contrário à linha de pensamento que eu tenho, deixa para lá, isso é coisa do outro lado, né? Aí eu nem ligo, mas
E pode ser verdade, né? Pode ser verdade. Mas se for algo que eu já tenho predisposição a aceitar, opa, olha só, tá vendo? Eu não falei? E aí passa para os grupos, passa para as pessoas, seus amigos, enfim, passa para todo mundo. Então, é esse automatismo negativo que a gente precisa ter cuidado nas redes sociais, na internet como um todo, porque, volto a dizer, está cheio de informações inverídicas, para não usar a expressão mentirosas. Então, está cheio de informações inverídicas. E a gente precisa ter bom senso, ter análise, ter critério, ter cuidado para que possamos não estarmos incorrendo nesse erro grandioso que muita gente boa incorre e acaba, então, levando, inclusive, infelizmente, pessoas ao suicídio. Eu vou trazer um exemplo aqui que andou circulando há algum tempo, uma suposta psicografia, e é engraçado que eu recebi várias versões dessas, né? Várias versões dessa mencionada psicografia, deve ter sido psicografia mesmo, mas com algumas palavras modificadas ali, mas o contexto exatamente igual, e as assinaturas também eram assinaturas diferentes. Mas todas as assinaturas das mensagens que eu recebi eram assinaturas bem importantes, né? Recebi uma vez Dom Pedro II, né? Assinada por Dom Pedro II, outra Paulo Apóstolo, a mesma mensagem, só trocando algumas palavras. Outra foi João Evangelista, olha só. E aí eu comecei a olhar e fui analisar a mensagem. E esse é o papel do espírita verdadeiro, que é analisar. E aí, voltando àquilo que disse Erasto, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, uma única informação falsa. Então, eu fui analisar. E um monte de coisas ali que, sabe, numa linguagem bonita, uma linguagem que te atrai, uma linguagem que fala, nossa, que espírito evoluído e tal, mas informações ali no meio que, se você lesse direto, você não ia perceber, mas tem que se atentar para os detalhes, né? Outra expressão, de repente, Edmilson vai lembrar, que o pecado mora nos detalhes, ou o diabo mora nos detalhes, uma coisa assim. E então eu fui olhar, uma das coisas que esse espírito, ou essa mensagem, né, dizia era: por favor, irmãos, não evitem sair de noite. Aí eu já, opa, peraí. Evitem sair de noite. Mas se tiverem que sair, se for algo urgente, tenham o máximo de cuidado. E aí a gente pensa, não agora durante a pandemia, mas antes da pandemia, a maioria dos centros espíritas, das igrejas, dos terreiros de umbanda, etc. e tal, funcionam a que horas? De noite. Então, o que esses irmãos estavam querendo era exatamente esvaziar os templos religiosos e, aqui mais propriamente para nós, os centros espíritas, para que nós pudéssemos ser, digamos, presa fácil para que eles pudessem, então, incutir coisas nos nossos ouvidos. Então, é esse o ponto. Tenham cuidado. Tem aí várias mensagens. Tem um livro que foi publicado agora no final do ano, que, Deus meu, que coisa! Provocando medo nas pessoas, provocando pânico nas pessoas. E olha que é de alguém muito conhecido, que eu também não vou citar, não vem ao caso aqui. Cada um deve fazer a sua análise. Mas que é preciso, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos esse critério, tenhamos esse cuidado. Eu vou aqui pedir licença para ler a mensagem da Jussara Cabral, que mandou assim: as redes sociais, internet, etc., foram criadas através da inteligência do homem, com certeza com o objetivo de ajudar no progresso, auxiliar. Porém, devido às imperfeições humanas, falta de ética, moral,
é utilizada para o mal, para prejudicar o próximo, como tantas outras invenções ao longo da história. É isso mesmo, Jussara. A gente lembra de Bartolomeu, né, que foi Bartolomeu? Bartolomeu inventou o balão, né? Bartolomeu de Gusmão. Aquele outro que inventou a imprensa, hoje está fugindo tudo. Santos Dumont ele teve uma profunda depressão, dizem que se suicidou, não é provado isso, mas dizem que se suicidou, mas por conta de ter a invenção dele, o avião, ter sido usado, infelizmente, na guerra, né? Foi na Primeira Guerra Mundial. Então, ele ficou muito deprimido e isso causou o desencarne dele. Quem foi mesmo o inventor da imprensa? O inventor da energia atômica também. É isso mesmo, Edmilson. O inventor da energia atômica, enfim, vários. A Jussara tem total razão. Gutenberg, é isso mesmo. A imprensa foi Gutenberg. Gutenberg também foi outro que teve... o Edmilson está lembrando que o inventor da energia atômica ou nuclear teve depressão pelo uso da bomba atômica, pela invenção da bomba atômica. Exato. O Gutenberg também teve um caso, alguns narram também, a ele muito anterior, né? Teve também depressão e foi levado aí a um desencarne, talvez por suicídio, por ter ficado tão mal com a utilização das suas invenções. Enfim, internet está aí, redes sociais, grupos de WhatsApp, Instagram, etc. A Rádio Rio de Janeiro hoje está investindo muito nas redes sociais, porque é o caminho. Quem ouve a Rádio Rio de Janeiro pelo AM é cada vez mais raro, né? Ainda temos muitos ouvintes pelo AM, mas as redes sociais, principalmente Facebook e muito mais YouTube, está crescendo muito. Está crescendo o Spotify, crescendo o Instagram, e nós estamos concentrando todos os nossos esforços para mandar programas para o Spotify, vamos fazer podcasts também, estamos aí já nos preparando. É muita coisa para pouca gente, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, como disse Jesus. E aí é isso, a gente quer divulgar alguma coisa, divulga a Rádio Rio de Janeiro, divulga lá o YouTube da Rádio Rio de Janeiro, divulga na quinta-feira, né, amanhã. Ontem foi debate na Rio ao vivo, de meio-dia às 2h. Hoje, analisando os fatos, de meio-dia às 2h também. Amanhã, respondendo aos ouvintes, com Valdernir Cruz, meio-dia às 2h. Na quinta-feira, André Monteiro, um debate na Rio, eu vou estar lá, com Humberto Azarite, Moisés Santos, Nádia do Couto Vale. E na sexta-feira tem o Clube da Fraternidade meio-dia, depois meio-dia e meia entra o Ouvindo Você, com Valdernir Cruz, sempre recebendo um psicólogo, né, convidado. É muito importante que os espíritas estejam nas redes sociais para esclarecer aqueles que buscam conhecer a doutrina, porém sem se deixar contaminar pelo espírito da discórdia. Exatamente isso. Bom, nesse ponto aqui eu dou uma parada, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitando que a Deni está aí, ela vai responder todas as perguntas. Ô, João, você me ouve? Sim. Essa questão aí que você está abordando é muito importante, nós temos conversado muito sobre isso no nosso grupo, justamente o posicionamento, né, do espírita nas redes sociais. Temos que ter muita cautela, porque existem diversas páginas, principalmente nessa rede social, o Facebook, né, que tem título de página espírita, mas que, às vezes, por falta de cuidado dos administradores, as mensagens acabam se degenerando, né, se afastando dos princípios da doutrina. Nós vemos aí barbaridade, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente vê que muitos estão ali justamente para semear a confusão, semear a desinteligência, né? A discórdia. E eu penso que o espírita precisa, sim, estar presente nesses meios de comunicação, mas
tomando cuidado e não se deixar, né, envolver pelo clima de conflito, né, de confronto, que é muitos que estão ali exatamente para isso. Né? A gente tem que procurar levar, principalmente quando nós nos posicionarmos, levarmos a fundamentação, né? Colocarmos ali aonde está, como você falou, aonde está escrito isso, né? Fazemos a citação. Se eu não sei, eu digo não sei. É melhor falar que não sabe. Qual o problema de dizer que não sei? Tem muita gente que não quer admitir que não conhece, que não sabe e começa a falar um monte de besteira. Então, não é por aí. A gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala, principalmente quando a gente está à frente da direção de uma casa, por exemplo, quando a gente está à frente, quando a gente está fazendo uma palestra. Desculpa, irmãos, mas eu já vi palestras horrorosas, tenebrosas, que a pessoa estava falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a doutrina espírita, e estava lá no púlpito. Quer dizer, essa vontade, talvez, de aparecer, sei lá. Eu estou na Rádio Rio de Janeiro, comecei no programa Caminho do Senhor em 1995, e todos os dias eu combato a minha vaidade, porque é importante, porque a gente recebe muitas mensagens das pessoas e, você é isso, você é aquilo, e eu sei que eu não sou nada disso. Né? Lá me chamam, Bíblia ambulante. Eu fico preocupadíssimo e eu mergulho mais ainda no estudo da Bíblia, assim, porque eu falo, gente, eu não sei. Quem falar que sabe é mentira. Quem falar que conhece é mentira, não conhece. Quem é que conhece a doutrina espírita aqui, gente? Quem é que pode dizer, eu conheço? Não conhecemos ainda, porque conhecer não é simplesmente botar na intelectualidade, é vivenciar a doutrina. E quem de nós já vivencia a doutrina? Disseram que ela está ultrapassada, inclusive. Meu Deus. Só vai João, a Cláudia está pedindo a palavra aí para falar. Por favor. Hoje mesmo eu observei um grupo que se autodenomina espírita, com uma mensagem vinda do YouTube de um irmão falando em nome de um espírito sobre a pandemia. E ele falando que não vai ter a terceira onda, que vai muita gente morrer de dengue. Aí eu falo, meu Deus, o administrador do grupo, porque pode surgir mensagem de toda parte, mas o administrador, uma pessoa que administra um grupo, que se auto-intitula espírita, deveria ter cuidado, ter critério, porque nesses grupos há milhares de pessoas, e milhares de pessoas que não têm conhecimento nenhum, assim, nem do básico do básico. Então, elas acreditam em tudo que se diz que é de um espírito tal. Então, é preocupante porque você vê que, ao invés de orientar para que as pessoas estudem, na verdade, as pessoas estão cada vez mais aterrorizando os outros, com mensagens que não têm fundamentação nenhuma, que você fica chocado, muitas vezes que não são espíritas. Então, você fica assim, o que fazer? Porque eu já vi mensagem do catolicismo, de santo, e aí diga amém, repasse para 5 pessoas dentro de um grupo dito espírita. E aí eu questionei e fui expulsa do grupo. Aí eu falei, caramba, sabe, qual o critério dessa criatura que se diz administrador de um grupo espírita? É alienar as pessoas, é aterrorizar as pessoas, e é assustador o que está acontecendo. Então, nós, na Rádio Rio de Janeiro, vocês imaginam o que acontece na rádio, né? A gente tem um grupo da diretoria que a gente se comunica todos os dias tem assunto, e todos os dias tem um ou outro. Graças a Deus, 99,9% das pessoas mandam mensagem para a gente dizendo que estão adorando a rádio, etc. e tal. Mas tem aquele 0,1% que manda coisas assim que você fica estarrecido. Eu não sei se alguém assistiu, na terça-feira da semana passada, eu fui fazer o Analisando os Fatos e o Eduardo Araújo chamou a minha esposa, que tem uma mediunidade ostensiva e tal, e passa por grandes problemas, porque ainda está
neófita, né? Ainda tem pouco tempo de doutrina, a gente estuda muito, e eu tento passar para ela aquele pouquinho que a gente já tem a mais, a gente tem que tentar passar, né? E aí foi assim, muitos elogios. O programa foi muito bom, ela colocou da forma dela e assim, ela mostrou que ela tem desequilíbrios aqui, ali, acolá, etc. e tal, e que ela, quando veio, ela é de Salvador, quando ela veio morar aqui no Rio, em 2014, 1º de maio, fez agora 7 anos. Em 2014, ela veio morar aqui no Rio e eu comecei a estudar com ela, levar ela para as palestras, levar ela para a rádio, levar ela para o Caminho do Senhor, para as nossas reuniões de estudo, de educação mediúnica, etc. e tal. E ela narrou tudo isso no programa e disse que, nossa, foi maravilhoso, porque ela conseguiu se melhorar, mas ainda tem problemas, ainda tem desequilíbrios, etc. e tal, porque não é da noite para o dia. Então, foi um monte de elogio. E teve uma irmã que mandou assim, detestável a participação do João Nogueira e da sua esposa, fizeram uma DR no ar. Aí, deixa eu ouvir esse programa de novo para ver se é. Não tinha nada disso. Eu falei com o Eduardo Araújo, Eduardo, teve algum problema? Não, o programa foi maravilhoso. Eu falei, graças a Deus. Porque às vezes você pode deixar passar alguma coisa. E aí eu só queria ilustrar, para mostrar para vocês que as pessoas estão enxergando coisas que não existem, né? E aí elas ficam chateadas porque você está indo contrário, às vezes, àquilo que ela pensa e, infelizmente, não é por aí. Temos um desafio enorme, meus irmãos, e o grande desafio de nós que já abrimos os olhos é exatamente tentar falar com as pessoas. Se você foi expulsa, Cláudia, não tem problema, não era um grupo para você, entendeu? Eu também já fui bloqueado em Facebook de pessoas, porque eu questiono. Eu vou lá, eu não tenho muito tempo, né? Minha vida é uma correria só. Edmilson, a gente trabalha junto, né? A gente conversa muito assim, sobre trabalho e também sobre algumas outras coisas da nossa vida. A gente não tem tempo, praticamente. Mas o tempo que eu tenho, que eu consigo dar uma lida em alguma coisa, eu vou lá e comento. Gente, isso aqui, desculpa, não é espiritismo. Vocês procurem se esclarecer, procurem ler as obras básicas, estudar as obras básicas, para poder saber o que é exatamente isso que vocês estão falando. E aí, muitas vezes, Cláudia, acontece isso, as pessoas até falam besteira lá, mas gente, Jesus foi crucificado, o que a gente quer? O Huberto Roden tem uma página no livro de Alma para Alma que ele diz assim, depois de fazer todo o bem à humanidade, aguarde o madeiro infamante. Foi isso que Jesus fez. Fez todo o bem à humanidade e acabou sendo massacrado, crucificado e morto lá há 2000 anos. Mas fazia parte do plano, né? Ele disse, quando eu for elevado, atrairei muitos a mim. E é isso. Hein, João? Diga. Boa noite, Rosana. Boa noite, Rosana. Não, eu estou aqui pensando assim nessa questão, nesses cuidados, né? Nessa orientação que você está dando, que é de suma importância, né? Estudar Kardec, né? Estudar a base para poder discernir. Mas aí eu estava pensando também na questão, não sei se eu estou viajando, mas acho que talvez não, da turma, né, daqueles irmãos desencarnados, mal intencionados, obsessores, equipes bem estruturadas que devem estar conhecendo também muito de rede social, que estão utilizando as redes sociais para influenciar crianças, jovens, adultos desavisados. Qualquer um. Então, as trevas estão aí. Tem muitos que são técnicos em rede social, né? Eu sou meio analfabeta digital, mas eles estão aqui. Tem muita gente inteligente, mal intencionada, muitos espíritos, vamos dizer assim, com um objetivo de desestruturar, objetivo de miscuir ideias terríveis. E haja vista, né, muita criança muito jovem sendo, né,
envolvido por essas ideias desses irmãos que vão aí, ó, só obsidiando através das redes sociais, vamos dizer assim, né? Você não tá errada, não. E Jesus, ele já advertiu, né, que os filhos das trevas ou filhos do século são mais astutos que os filhos da luz. Ou seja, esses irmãos, eles infelizmente, para eles, por enquanto eles é permitido que eles façam, porque nós ainda necessitamos disso, mas vai chegar um dia, né, se nós continuarmos nos elevando moralmente, nos melhorando, nos modificando, nós vamos nos livrar disso, porque a gente só consegue se livrar da obsessão, está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, só conseguimos nos livrar da obsessão quando nós estamos moralmente acima desses irmãos. Então, enquanto a gente necessitar, eles vão estar aí repetindo, e a gente vai ter que abrir os olhos e trabalhar no nosso interior. Daí essa advertência de estamos ali sintonizados com a base, com o estudo, né, com as obras básicas, com as obras, com aqueles irmãos realmente que possam fazer a gente discernir, disseminar, como falou, fez o Sara, ou alguém colocou, né? Para que a gente, os espíritas têm que estar ali para divulgar o que é certo, né? O que é correto, o que é edificante, vamos dizer assim. Com certeza. É isso, eu acho que a gente já passou do horário, né? Não, nós estamos aí dentro dos 10 minutos, viu? Profetizei os 10 minutos. Muito bom. Mas eu assisti esse programa que a sua esposa foi, achei muito bom, como ela envolveu a todos, né? Até mesmo aqueles médios que já estão estudados, vamos dizer assim. Ela levou palavras de sensações dos médios mesmo, né? Do vazio, e ela ainda falou mesmo, é necessário estudar. Olha, diversas vezes ela falou isso. Ela está no caminho. Que bom, né, ter você ao lado. Ela falou isso também, que bom que ele está do meu lado. Um programa muito bom mesmo, gostei muito. Que bom, graças a Deus, tá vendo? É muito bom. E aí eu estava aqui da minha participação, eu estava aqui pensando, eu fiquei lembrando aquelas palavras de Paulo, né? Que tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né? E que também, né? Ele acaba, a gente pode trazer para a gente que nem tudo pode nos deixar dominar, né? A gente não vai se deixar dominar, né? Eu falo que eu teria que ser espírita mesmo, porque eu sou muito descrente. Eu não acredito em nada, gente, nada. Nenhuma mensagem, nada. Bota Chico, eu falo, eu acho que não é Chico. Eu leio rápido, mas aquilo não me atinge, né? E assim, quando eu ponho, eu gosto até de botar fonte. Porque, olha, está uma enxurrada de mensagem, aí tudo bota Chico, não sei o que, aí eu fico... Eu, como sou descrente, eu falo, nossa, eu tinha que ser espírita mesmo. Tudo eu tenho que entender o porquê e para quê. Eu acho que é esse o nosso papel, né? A gente precisa saber o porquê das coisas, né? Você não vai aceitar tudo. Você não é descrente, você é cética como deve ser o espírita. Sim, Não acreditar em tudo. Uma vez teve uma transcomunicação instrumental na gravação do programa Caminho do Senhor. E aí a gente pegou o trecho e ficamos repetindo, melhorando a qualidade, melhorando, até termos a certeza que realmente aquilo ali era uma transcomunicação instrumental. Aí eu postei no Facebook, aí um grande amigo meu, disse, pode ter sido a interferência. Tá bom. Ele é muito famoso no meio espírita, então não vou citar o nome dele. Tá certo. Wilson, você não conta, Ele está fazendo elogio, não conta, não. Mas a Maria Madalena, desculpa, Vânia, ela fez um comentário aqui muito interessante. Muito bom ter a Rádio Rio de Janeiro. Ouvia muito a rádio por AM, e agora, com essa facilidade da internet, fica melhor o acesso, né, João? Pois é, eu trabalho com uma empresa lá da Escócia, e às vezes eu tenho que viajar, claro, não durante a pandemia, mas... E eu ficava, enquanto eu estava no hotel, ligado na Rádio Rio de Janeiro o tempo que eu podia. Porque, além de tudo, te dá uma força, porque quando você está lá fora, viajando, no trabalho, sozinho, você fica meio que deslocado, e às vezes dá aquela depressãozinha, né? Não é uma depressão, mas é uma depressãozinha, né? Uma down, como dizem por aí.
E aí você está ouvindo lá a Rádio Rio de Janeiro, aí te mandando coisas legais, reflexões legais, enfim. É muito bom mesmo. É verdade, muito bom. E é isso, né? Então, temos aí muito a agradecer. Estamos agradecidos de você estar aqui conosco, trouxe aí, Eu agradeço. né, seu conhecimento. Volte muitas outras vezes, né, Denir? A Denir está aí, fazendo os convites. E que bom, né? Graças a Deus, leve aí o nosso abraço, a nossa casa irmã. E vamos aí ouvir a Rádio Rio de Janeiro, que é excelente. Eu faço muito almoço ouvindo Rádio Rio de Janeiro. Legal. Ah, meus irmãos. Então vamos fazer a nossa prece, né? Mais um momento, sintonizando. Já estamos aqui tão conectados através desse estudo que nos trouxe aí recursos do alto, nos fortalecendo, nos envolvendo, nos trazendo essas reflexões tão importantes. E que neste momento possamos receber nosso passe espiritual através dessa equipe presente, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, e toda a equipe de Maria Madalena, com as graças de Deus. Graças a Deus. Pedimos também por aqueles que estão em nossos pensamentos, nossos queridos, nossos amigos, possam ser envolvidos por essas vibrações, aqueles trabalhadores que não conseguiram estar nesse momento aqui na nossa reunião, que recebam essas vibrações, com certeza estão com pensamento nesta reunião, na nossa casa que é física, porque ela está presente aqui no nosso pensamento, apesar de ser de forma virtual, mas estamos reunidos, estamos envolvidos com todo esse trabalho que está acontecendo, envolvendo a todos nós, encarnados, desencarnados. Pedimos também pelo nosso planeta, pelas dores, necessidades que estamos passando, as dificuldades. Sabemos, Jesus, que tudo está na direção do nosso Pai e que é para o nosso aperfeiçoamento. Mas envolva a todos os hospitais, as vias públicas, as dores de toda ordem, e que equipes, as suas falanges, mestres, as equipes de médicos e enfermeiros possam envolver toda essa equipe de saúde, a todas as formas de diagnosticar, de tratar, de cuidar, que possam ser envolvidos, acolhidos, Senhor, envolvendo aqueles que estão voltando para a verdadeira pátria espiritual, que possam ser fortalecidos nesse novo momento, nesta etapa que está acontecendo. Envolva também, Senhor, a todo esse momento que passamos, que são os dirigentes desse país, a todas as nações, e que possa haver, Senhor, as alianças de paz, de entendimento, e que uma nova era se aproxime, e que nós possamos ser os construtores deste momento, e que não precisasse de tanta dor, mas sim amor. Agradecemos por mais esse momento, por todos esses recursos que nos chegam do alto, com as graças de Deus, em Jesus nosso Mestre, e tudo aqui presente, graças a Deus.